Olá, pessoal. Sejam bem-vindos neste dia 18 de abril, 18 horas, quando nós estamos iniciando pelo canal ADCE Sorocaba do YouTube, mais um Pod 18. Hoje é o dia do Dr. Vinícius Camargo Silva, ele que é consultor de empresa, mestre em Direito pela PUC São Paulo, é palestrante, é conferencista, tendo participado de centenas de projetos de estruturação e sucessão de empresas familiares. O tema Sucessão nas empresas familiares foi apresentado em palestra da DCE pelo Dr. Vinícius e a importância desse assunto o trouxe por sugestão geral da diretoria da DCE para este bate-papo no Pod 18. O seu livro, com esse título, Manual de Sucessão nas Empresas Familiares, tem alcançado sucesso entre as empresas familiares que buscam, com a sua orientação profissional jurídica, o caminho correto para a sucessão de seus negócios. Agradecemos a acolhida aqui no estúdio da Estúdio Corp, por mais esse Pod 18, Dr. Vinícius, e em nome da equipe de profissionais aqui do estúdio, João Renato, e da presença sempre motivadora da presidente da DCE, Regina Carvajal, e da vice-presidente Ana Carolina Salvati, e hoje também com o convidado Dr. Fernando, assistindo conosco aqui, participando desse podcast. Nós queremos, com essa conversa informal, que certamente será muito útil, né, às pessoas que estão assistindo. E aproveitamos, então, a oportunidade para falar para quem está assistindo, para se inscrever no nosso canal e compartilhar, participando assim para os seus amigos, né? E eu gostaria da sua saudação inicial e contando um pouquinho da sua história. Eu soube que a sua origem é de Itapetininga, morou em São Paulo, já foi para o Nordeste, tem lá toda uma trajetória de vida, né? E de estudo, né? E contasse algumas palavrinhas para que as pessoas que estão assistindo conheçam quem é o Dr. Vinícius Camargo Silva. Bom, em primeiro lugar, boa tarde e noite a todos, né? Que o 18 é um momento em que você não sabe se é bem final de tarde ou começo de noite, né? Uhum. Agradeço ao Vanderlei pelo convite, a diretoria da DCE, e para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje falando desse tema, né, de sucessão nas empresas familiares, que me é um tema tão caro. Então, contando um pouco da minha história, né? Eu nasci em Itapetininga, por um acaso, porque, na verdade, meu pai era um executivo, né? E ele trabalhava na Camargo Corrêa, e a Camargo Corrêa ficava em Apiaí. E eu e o meu irmão do meio, a gente nasceu em Itapetininga. E o meu irmão mais novo nasceu em Sorocaba, porque o carro andava mais rápido quando ele nasceu, né? Então, e aí a minha história é essa. Eu até 10 anos fico em Apiaí. Dos 10 aos 16, seguindo a carreira do meu pai, que mudava de empresa, eu fui para São Paulo. Aí, de São Paulo, fui para Fortaleza, onde eu começo a estudar Direito, e venho para Sorocaba no segundo ano da faculdade. E aí concluo o meu curso de Direito aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba. Então, essa é isso que me trouxe aqui a Sorocaba, né? Aí depois da Faculdade de Direito de Sorocaba eu vou para a PUC São Paulo, né? E onde eu faço o meu mestrado em Direito. Foi a sua especialização em processo sucessório nas empresas familiares, na PUC? Não. Na PUC eu fui orientado pela Maria Helena Diniz, que é a maior civilista viva do Brasil, né? Então, eu entrei por Direito Civil, aí fui depois para Direito Comercial e uni as duas coisas, Direito Civil e Direito Comercial, porque sucessão de empresa familiar é um misto dessas duas coisas. É o direito sucessório, que vem do direito civil, e a organização da empresa, que vem do direito comercial. Então, ali que eu busquei meu alicerce, a base do conhecimento, para desenvolver depois os meus trabalhos profissionais nessa área. A sua família já teve empresa? Já teve sim. E teve problema familiar?
Não teve porque, na verdade, a minha mãe teve empresa. Meu pai apoiava, né? Como eu disse, meu pai era executivo. Aí, em um dado momento, ele deixou a vida de executivo e a minha mãe resolveu empreender no comércio. Aliás, foi extremamente bem sucedida, né? Minha mãe trouxe para Sorocaba uma franquia chamada Coach. Depois, ela fundou uma marca chamada Public. Então, ela chegou a ter 8 ou 10 lojas. Então, ela e meu pai, obviamente, foram muito bem sucedidos no comércio, só que eles não tiveram sucessores. Nenhum dos filhos quis seguir na atividade comercial que eles desenvolviam. Então, eu fui para o direito inicialmente, né? Depois o meu irmão do meio é do mercado financeiro e o meu irmão mais novo, que é sócio lá no nosso escritório, é advogado também. Então, minha mãe e meu pai não tiveram sucessores. Eles eram sócios no negócio, seu pai e sua mãe? O professor Mariz, você conversou com ele e ele conversou conosco mês passado, né, no Pod 18, e no dia 18 de março. E ele falava de um livro que ele lançou em 1985, Socorro Tem um Sócio, sim, né? Sim. Aconteceu isso? Socorro tem um sócio também? Na família da sua mãe? Não, no caso do meu pai e da minha mãe, ele como um cara esperto, ela mandava e ele obedecia. Então não teve esse problema, entendeu? Que legal. Ele era bastante obediente, então deu certo. Uhum. No prefácio do seu livro, né, que está aqui comigo, Manual de Sucessão nas Empresas Familiares, né, depois nós vamos falar sobre ele, o professor Mariz, ele escreveu o prefácio desse livro. Né? Sim. E ele conta, né, que em mais de 50 anos de consultoria, ele viu muitas empresas sendo destruídas por graves erros no processo sucessório, né? E é isso mesmo que acontece na prática dos mais de 100 projetos que você participou como advogado, especialista nesse tema. Existe mesmo nas empresas familiares, é comum acontecer o processo sucessório ter alguma dificuldade? Isso é uma verdade estatística, né? Porque hoje a gente tem um mapeamento, o Sebrae, IBGE, que mostra que das empresas que dão certo, só 30% conseguem chegar da primeira para a segunda geração. E desses 30%, menos de 5% chega à terceira geração. Então, o Brasil não é um país muito com profundidade nesses dados, mas por essa amostra estatística e pela experiência que a gente tem nos processos, nas empresas, é exatamente isso. É muito difícil uma empresa conseguir atravessar o tempo. É muito difícil. Não é uma missão fácil. Né? Então, dizer que a perpetuação do legado, a sobrevida da empresa é uma tarefa tão mais difícil do que fazer ela dar certo. E, no caso, parece uma definição muito simples, mas, na verdade, não é. O que é uma empresa familiar, Dr. Vinícius, para quem está assistindo? Uma empresa familiar é uma empresa em que as principais decisões são tomadas por uma ou por algumas famílias, né? sem perder a essência familiar. Os conglomerados, que são os não familiares, são poucas as empresas no mundo que são conglomerados. Por exemplo, uma General Motors é um conglomerado. Ela não tem uma ou algumas famílias que sozinhas tomam as decisões todas daquele negócio. Né? A Gerdau, mesmo sendo uma empresa gigantesca, ela é uma empresa familiar, porque uma família concentra o poder para tomar a maioria das decisões, para eleger os administradores, assim como ocorre com o Votorantim e Hering e tantas outras aí que a gente tem no país. Né? Então, uma empresa é familiar quando uma ou algumas famílias, porque a gente tem a história do multifamiliar, né? São várias famílias, não necessariamente de um mesmo tronco, mas que comandam aquele negócio. Então, a generalidade das empresas é familiar, no Brasil e no mundo todo. Uma pergunta assim que às vezes eu fico pensando, existe, na tua experiência nesses anos todos, né? Fundador de empresas que ainda acredita na imortalidade e não deseja passar o bastão aos seus sucessores? Existe isso?
Existe e não são poucos, né? Tem um fundador de empresa, inclusive, que é amigo nosso aí, amigo pessoal meu e seu, que um dia eu estava numa reunião com ele e eu disse, não, mas você precisa começar a cuidar disso, porque um dia você vai morrer. Ele bateu na mesa e disse, não, eu não vou morrer. Como uma reação quase instintiva de resistir ao processo de realmente entender que a vida é finita. Uhum. E uma coisa legal que é o seguinte, esses fundadores, quando eles percebem que a empresa, enquanto obra, ela tem a capacidade de transpor o tempo de vida deles, aí eles se encantam pela história de organizar o processo sucessório, porque de fato é isso que acontece. Muitas empresas que a gente ouve o nome, ou como nome empresarial, ou como marcas, foram fundadas por pessoas que as pessoas sequer sabem quem foram, como é que passaram pela terra, mas conhecem as suas empresas, conhecem os seus legados. Né? E existem casos de empresários que têm certeza dessa mortalidade e preparam os seus filhos, suas gerações, para que isso tenha uma governança? Existe. Vamos pegar um exemplo de uma empresa um pouco maior, só para poder dizer como isso é uma verdade. A gente estava falando da Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa, através da holding deles lá da Morro Vermelho, fez isso. A Votorantim fez isso. Em suma, a Gerdau fez isso, entre inúmeras outras empresas que prepararam e as menores, as médias, também, da mesma maneira. Prepararam a estrutura para conseguir atravessar o tempo. E sim, tem fundadores que acreditam que isso é possível fazer e fazem de uma maneira muito exitosa. O que eu quero dizer com isso? De fato, os planejamentos sucessórios, organizar a sucessão na empresa familiar é algo que dá certo. Funciona. Certeza. Funciona e funciona bem. Vamos lá. Dizer que isso é um elixir da longa vida, que é uma coisa perfeita, que não vai ter nenhum problema, não é esse o caminho. Qual é o caminho? O conflito sempre vai existir. Enquanto você tiver família, propriedade e empresa, essas três coisas vão se chocar o tempo inteiro. O que faz o processo sucessório? O que faz a organização de um processo sucessório? Disciplina esse encontro. Disciplina o encontro da família com a propriedade e com a operação. Não é que tudo vão ser flores e as coisas que não vão existir problemas. Quando existirem os problemas ou quando os problemas acontecerem, eles vão ter um endereço. O planejamento sucessório, além dele cuidar do ciclo da propriedade, que é a transmissão do legado em vida, ele endereça o problema para um foro adequado. Um conselho de família, um conselho de administração em alguns casos. Então, tem uma fórmula para a solução daquele problema, para impedir justamente que a empresa rache e que os sucessores, cada um tome o seu caminho e o seu destino e que preserve. Qual que é a ideia, Vanderlei? No fundo, é dinheiro. No fundo, a gente está falando de dinheiro. Quanto mais dinheiro junto tem, mais poder tem uma determinada entidade, uma companhia, uma empresa, um empreendimento. Se eu tenho 10 sucessores e eu permito que esse dinheiro se fragmente e cada um leve lá 10 embora, eu deixo de ter 100 e passo a ter uma empresa muito menor. Então, o planejamento sucessório, ele visa isso também, não deixar o legado se fragmentar. Quando o fundador organiza o processo sucessório, uma das preocupações centrais é não permitir que o legado se fragmente. Essa é uma das bases para fazer a empresa conseguir atravessar o tempo. Você já conversou com dezenas e dezenas, com certeza, de empresários do pequeno e grande porte, né? E eu te pergunto, na sua sensibilidade profissional, qual é o grande medo do empresário? Eu vou responder para você com um ditado. O almoço de domingo... Eu falo empresário, mas o fundador da empresa, né? Qual é o grande medo do empresário fundador da empresa? É aquela história. Almoço de domingo, reunião de segunda, problema. Né? E o que os fundadores têm medo? A partir dessa realidade, que é o almoço de domingo não deveria, mas ele interfere na reunião de segunda-feira, eles têm medo da história do pai rico, filho nobre,
neto pobre. Todos os fundadores de empresas que eu estruturei os planejamentos, aqueles que eu conhecia, aqueles que eu conversei, os processos eles levam um tempo grande, inclusive porque a gente acompanha depois de implementado o planejamento, a gente continua acompanhando essas pessoas, essas famílias. Então, o medo é essa história. Pai rico, filho nobre, neto pobre. O fundador tem medo que aquele legado que ele se sacrificou tanto, que construiu com tanta dificuldade, que ele seja, nas gerações seguintes, dilapidado, fragmentado e que não consiga se preservar o valor que aquela família, enquanto a família empreendedora, a família empresária, construiu. Porque, na verdade, a empresa é o valor de uma família. Mesmo uma empresa que começa pequenininha e depois vira uma empresa gigantesca, ali tem um valor. É o valor do trabalho, o valor de como é que a gente faz as coisas, né? É esse legado que o fundador não quer ver perdido. Tá, mas você falou no almoço de domingo, senta lá, o filho, a nora, a filha, o genro, né? E por aí vai, né? E aí surge uma teoria que eu ouvi de você mesmo, né? Da posição do Midas e do Sadim. Né, que é Midas escrito ao contrário, né? É isso aí. Como que é essa história do Midas e do Sadim? Para quem está assistindo poder entender qual é a posição. O fundador, a gente costuma ilustrar ele como a figura do Midas mesmo, do rei Midas, que tudo que tocava virava ouro, né? Então, se você for verificar, e dos fundadores que você conhece, das pessoas que você conhece, das empresas que você conhece, essas pessoas têm uma característica. O redor dessas pessoas diz o seguinte: olha, fulano de tal, se ele pular da janela, pode pular atrás dele, porque lá embaixo vai encontrar um pote de ouro. Não vai se estatelar no chão, mas vai encontrar um pote de ouro. Então, eles têm um poder de criação, de transformação, de resistência, de uma palavrinha que está bonita agora na moda, resiliência. Esses caras apanharam pra caramba muito tempo e mesmo assim eles se mantêm firmes, né? Então, eles têm essa capacidade de construir. É uma capacidade de construir. Esse é o Midas. O Sadim, que eu costumo brincar, que geralmente vem incorporado aí na figura do cunhado ou do genro, ele é o contrário do Midas, né? Justamente o Sadim é a leitura gráfica e contrária do Midas. Esse cara, ele é geralmente um cara despreparado, cheio de inventividades, com alguma energia também, porque ninguém faz muita besteira se não tiver alguma energia. Então, cheio de energia, só que nenhum preparo. E aí, geralmente, ele tem aquela ideia mirabolante e, dependendo do grau de corda que for dado para ele executar essa ideia, pode ser uma verdadeira catástrofe para a empresa. Então, são essas duas figuras que estão presentes em toda e qualquer empresa familiar. Da mesma maneira que a gente tem o almoço de domingo, reunião de segunda e problema, a gente tem a figura do Sadim e a figura do Midas em toda e qualquer empresa familiar. Sem precisar citar nomes, nada, mas você tem assim na memória um exemplo que pudesse ser de que aconteceu nessa trajetória sua de 20 e poucos anos já de advogado? De um exemplo concreto desse tipo de situação? Sim, tem vários. Por exemplo, a empresa que é especializada em determinado produto, em determinado segmento. Né? E aí, recentemente teve um episódio desse. Né? O Sadim de plantão resolveu pegar parte do capital de giro da empresa e investir em criptoativos. Criptomoedas. Aí ele conseguiu perder 95% daquele capital investindo em criptoativos e convenceu a família inteira que a melhor coisa que existia ali era investir em criptomoedas. Então, esse é um exemplo recente e concreto de como pode atuar um Sadim. Né? Mais lá atrás, teve um caso de uma empresa que tinha uma segmentação em um determinado produto, né? Uma segmentação em determinado produto, e aí o Sadim criou um produto diferente, com uma embalagem diferente, só que ele calculou totalmente para exportar para um país específico. Só que ele não avaliou a regra desse país específico e
todo esse produto exportado, todo o lote exportado, teve que ser inutilizado, jogaram fora, porque eles não atenderam a determinada especificação nessa situação. Então, tem inúmeros casos e acontece o tempo inteiro aí, alguém, de novo, despreparado, com alguma energia e que acaba fazendo bastante besteira. E um advogado especialista, como é o seu caso, ele se torna um bombeiro para ir lá apagar o fogo? Não? Consegue? Na verdade, antes de ser bombeiro, eu sou um engenheiro. O que eu faço, na verdade? Eu olho o terreno e digo, aqui a gente precisa construir um prédio desse jeito. Tá. E aí eu vou adaptar aquele prédio para a realidade daquela empresa. Então, eu vou construir um alicerce, estrutura, vou colocar parede. Então, é muito mais... E aí, a gente vai pegar as pessoas e colocar dentro do prédio. E tem gente que vai ter assento no prédio, vai poder ficar lá, e tem gente que não vai poder ficar no prédio. E muitas vezes, Anderlei, não é só... a gente brinca, faz essa brincadeira com o genro, com o cunhado, às vezes os filhos. Muitas vezes, em funções operacionais, os filhos acabam não podendo acessar a empresa. Por quê? Porque nem sempre o melhor filho vai ser o melhor sucessor. Esse é um ponto muito delicado nos planejamentos sucessórios. O que você chama o melhor filho não vai ser? O filho que na tua casa, no teu lar, no convívio com você, a sua esposa, os irmãos, a família mais macro, é aquele cara que todo mundo gosta, ele é atencioso, ele é bonzinho, é bom estar do lado dele, esse é um bom filho. Só que não necessariamente esse bom filho vai ser um bom executivo, vai ser um bom administrador. Às vezes o filho que não é tão bom assim se sai melhor administrando do que... Então, esse é o dilema do bom filho. O fundador, em algum momento, ele vai ter que enfrentar essa realidade. De qual ele vai ter que escolher um ou alguns sucessores para fazerem esse papel operacional. E nem sempre todo mundo é vocacionado. E nem sempre todo mundo quer. Aquele exemplo que eu dei. Eu, por exemplo, fui um sucessor que não quis seguir o negócio do meu pai e da minha mãe. Tá certo? Então, como tem médicos que não vão querer seguir uma indústria química. E aí a gente separa num planejamento sucessório, e isso é o bacana, 2 tipos de sucessores. Um sucessor que vai ser o sucessor operacional, que ele vai para a operação, e outro que vai ser um sucessor que não vai para a operação, mas ele tem que entender o negócio. Porque um dia ele vai receber... Aquilo não é um legado, aquilo, como eu disse, no final do dia é dinheiro. E ele precisa cuidar daquilo, saber como é que funciona aquilo, independentemente dele ser o executivo daquela empresa. Né? Então, e todas essas fases, todas essas discussões, esses temas, eles estão presentes em todo e qualquer processo sucessório. Que orientação o senhor, né, tem muita gente assistindo e está se colocando nessas histórias, pensando no filho, na filha, no genro, está pensando aí na sua... No Sadim? Está pensando no Sadim e rezando para que... Né? Como é que é aí o negócio? Que orientação profissional o senhor falaria assim para quem tem uma empresa familiar? Qual é por exemplo, né, que o senhor já citou, eu ouvi uma vez contar esse caso, do aluguel do telefone de antigamente, né? Que a pessoa tinha um grande negócio e ela não pulverizou o investimento dela em outros negócios, né? Ela ficou focada ali, acabou o telefone e ela ficou com um monte de aparelhos velhos lá e o dinheiro acabou também. Que conselho você daria para quem tem negócios, né? E não pulverizam, não enxergam uma expansão, porque as mudanças hoje são tão rápidas, né? Quem tinha livraria, por exemplo, está sofrendo muito com o fechamento de livraria. E se ele jogou tudo ali na livraria, ele está sofrendo, né? Eu me lembro que há muitos anos, quando eu estudava na faculdade, um professor, ele falou, olha, futuramente as livrarias vão deixar de existir porque haverá um sistema moderno de leitura, né? Ele não sabia que iria existir livro digital, mas ele já previu isso. O Joelmir Betting é o nome desse professor, né? Eu tive aula com ele e aí eu fico pensando, né? No Joelmir Betting aconteceu exatamente aquilo que você falou. Como é que se vê esse caso? O primeiro grande conselho é o seguinte: independente dos seus sucessores, dos seus filhos, dos seus primos, dos seus tios, da tua família, trabalhar ou não na sua empresa, ela tem que ser sempre profissional.
Então, a gente pode ter dois tipos de empresa. Uma profissional e outra não profissional. Não quer dizer que a empresa que é profissional não tenha família trabalhando. E não quer dizer também que a empresa que é não profissional não seja composta só por executivos de mercado. Então, a ideia é profissionalizar a empresa. Profissionalizar de que modo? Toca a empresa quem é vocacionado para o negócio. Quem preenche determinados pré-requisitos. Por exemplo, tem alguns protocolos de família que a gente faz, que é o ajuste entre a família, que para acessar a empresa operacional, para tocar a empresa, para participar da administração, tem que ter experiência externa, exterior, tem que ter uma série de pré-requisitos para, em condições de igualdade com profissionais de mercado, poder tomar assento ali naquela determinada empresa. Então, o primeiro grande conselho é profissionalizar a empresa. E profissionalizar não significa buscar um monte de gente do mercado. Significa ter regras de administração, de governança corporativa, de governança societária, que permitam que aquela empresa seja uma empresa competitiva. A empresa precisa ser competitiva. Ela só consegue ser competitiva quando ela é profissional. E aí vem essa história. Claro que são visões diferentes, né? Então, o que a gente costuma fazer? Na primeira geração, na geração dos fundadores, esses caras têm muita experiência. Eles construíram um negócio, eles fizeram aquilo, eles fundaram, eles amassaram o barro. Só que tem uma hora que eles cansam. E aí vem as gerações seguintes. Quando você profissionaliza uma empresa e permite, por exemplo, que só sucessores vocacionados e preparados acessem essa empresa operacional, você não faz isso de uma vez, você não vai do 8 para o 80. Você vai do 8 para o 18, 18 para o 28 e assim você vai. O que fazem os fundadores? A gente tem uma empresa em Sorocaba que a gente fez isso e foi muito bem esse processo. Uma empresa em Sorocaba e uma empresa em Laranjal Paulista, por exemplo. Os fundadores, eles não saíram da operação do dia para a noite. Eles foram para um conselho de administração, que pode ser um conselho formal ou informal, e ali do que eles cuidam no primeiro momento? Eles cuidam da estratégia, de uma visão de mais longo prazo e deixam a execução com esses sucessores. Então, você pega a experiência desses fundadores, das pessoas que construíram esse negócio e a juventude, a energia, a força dos caras que estão entrando. É mais ou menos esse... Você perguntou conselhos que eu daria. Esse é um deles. Profissionalize a empresa e não mate o fundador na operação da empresa para sempre, não escravize o cara até 80 anos, ele assinando, hoje não se assina cheque, mas liberando pagamento, deixa o sucessor entrar, mas não perca a experiência dos fundadores. Porque ela, enquanto bússola de visão de longo prazo, ela é extremamente importante. E aí vem essa história de pulverização do capital. Não adianta aí volta aquela minha primeira frase, que, aliás, ontem faleceu Abílio Diniz, e essa frase é atribuída ao pai do Abílio Diniz, que dizia para os filhos: meus filhos, nós não somos donos de uma fábrica de doces, nós somos dono de dinheiro. Então, essa é a tônica, essa é a história. Se eu entendo que eu sou dono de dinheiro, eu consigo pulverizar o meu capital de maneira muito mais eficiente do que se eu não entender que eu sou dono do dinheiro. Se eu entendo que eu sou dono de dinheiro, eu permito que o meu irmão, que é melhor que eu, possa ser o presidente da empresa. Porque se ele for o presidente da empresa, eu vou ter mais dinheiro lá no final do dia. Tá certo? Então, são esses os elementos que se combinam dentro de uma estruturação de empresa familiar. Né? Só fazendo uma observação, né? O Abílio Diniz, ele morreu dia 18 de fevereiro, hoje 18 de abril, já fazem 2 meses, que está na sua memória. Por isso que nós estamos no processo do nosso pós-18 aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Fim de semana eu estive na CEAGESP, né? E vendo lá, eu gosto de dar uma olhada lá, e eu fui comer um pastel. E eu sentei numa mesinha ali que tem um carrinho grande lá, muito bem estruturado. Eu fiquei admirando, olhando como foi estruturado algo que era uma coisa assim bem amador e de repente estava muito profissional com tudo, né? Cardápio, visual, né? E me chamou muito a atenção. Aí eu sentei na mesa, eu vi que tinha uma japonesa servindo, e é uma pastelaria japonesa, e eu chamei, e ela veio, eu falei,
por que chama Kanban o nome da pastelaria, né? E aí ela falou, olha, eu não sei, mas eu vou chamar uma outra colega que deve saber. Aí foi lá, chamou uma outra japonesa, a outra japonesa veio. Aí eu me apresentei e falei, olha, eu tô curioso, por que chama Kanban, né? Aí ela falou, sabe o que é? É que os donos, eles eram irmãos, eram sócios, aí eles, muito famosos em Sorocaba, a pastelaria, e eles separaram, e o dono, o casal que ficou dono dessa parte aqui, ele foi estudar o Kanban, que é um processo, né, um sistema de modernização de negócios. E ele se aperfeiçoou, foi fazer cursos e etc. Tal, e aprendeu que para o negócio dar certo não é simplesmente vender pastel, mas é muito mais que vender pastel, né? E aí ele desenvolveu através do processo Kanban. E ali eu vi na prática, né, o uso da tecnologia para o negócio crescer. E eu vi lá, textualmente, eu vi como está diferente, né? É isso que o empresário deve fazer? Ele deve buscar conhecimento e procurar modernizar os seus processos para ele ter sucesso também na empresa familiar? Com certeza. O que a gente chama hoje de governança corporativa é exatamente isso, né? É você ter métodos de gestão aplicados tanto na questão da administração mais alta, como até para o cara do chão de fábrica, né? Então, aquilo que eu falei dos valores, da visão, missão, objetivo da empresa, do propósito, isso é sumamente importante para fazer a empresa vencer, prosperar. Mas essa governança societária, né, mais ou menos que você está dizendo, é o dono do capital e o executivo operacional? É isso que está dentro da governança? Não, a governança ela só é eficiente se o chão de fábrica conhecer. Se o chão de fábrica não conhecer a governança da empresa, ela é ineficiente. Então, um código de ética, por exemplo, que é um código de procedimento de uma empresa. Então, vamos dar esse exemplo. O que é um código de ética? É um manual de boas condutas e boas práticas. O que eu devo fazer e aquilo que eu não posso fazer de jeito nenhum. Por exemplo, eu posso, enquanto funcionário da empresa, receber um presente de um fornecedor? Tá. Não posso. Uhum. Por quê? Porque eu teria um viés, eu teria uma tendência, se eu recebesse todo ano um presente de um determinado fornecedor, talvez numa uma concorrência, numa licitação ali privada, eu privilegiasse esse fornecedor. Então, eu não posso fazer isso. E quem me diz que eu não posso fazer isso? A governança da minha empresa, a governança da minha companhia. E onde está escrito isso? Está escrito num código de ética que eu sou obrigado a conhecer e que quanto mais o chão de fábrica, as pessoas mais simples que trabalham na empresa conhecerem, mais essa empresa realmente vai poder dizer que ela tem uma governança eficiente. Entendi. O senhor, no caso do teu manual aqui, né, no capítulo 7, fala o diálogo entre as gerações, que é o título, né? O que você falaria sobre esse diálogo entre as gerações? Então, a gente estava falando um pouco dessa história de perpetuar o legado e da dinâmica do mundo atual. Nesse meu capítulo eu conto um pouco do qual é a minha visão a respeito de como é que os fundadores e os sucessores se comunicam, né? Como é que eles se comunicam? Não é uma comunicação fácil, mas é uma comunicação extremamente necessária. Por quê? Nessa história de perpetuar o legado e pulverizar o capital, jamais na história da humanidade um sucessor foi tão importante para um fundador de empresa, para a própria instituição, do que é na atualidade. É muito dinâmico, é muito rápido e um pouco daquilo que eu falei também do conselho de administração formado pelos fundadores e de uma diretoria formada pelos sucessores. É desse diálogo, é dessa conversa, da experiência dos fundadores com a juventude, a inovação, a capacidade mais energética de trabalho dos sucessores. Estou comparando aqui conselho, fazendo o contraste de fundador e sucessor, conselho e diretoria. É disso que vai nascer uma coisa boa. Então, talvez pulverizar o capital
com esse diálogo entre a geração dos fundadores e a geração dos sucessores, o grande ingrediente é o diálogo, porque o sucessor ele é responsável por algo que eu chamo aí de linguagem de transição. O mundo está em transição. Quem entende melhor a transição do mundo hoje? O fundador ou o sucessor? O sucessor. O meu filho entende de celular muito mais do que eu é uma realidade. Querendo ou não, as pessoas humanas elas vão ficando obsoletas. Não perdem a experiência, mas ficam obsoletas. Então, essa é a grande história aí do diálogo entre as gerações. A experiência dos fundadores, a experiência de quem é mais velho, com a capacidade de inovação de quem está vindo aí. Legal. Eu ouvi, né, um podcast, eu acredito que foi uma entrevista online sua no YouTube, já na época da pandemia, inclusive. Você citava o pai do Abílio Diniz, né, que falava: nós não somos uma empresa para vender doce, né? Não foi isso? É isso aí. Ele dizia que meus filhos, né? É atribuída a ele essa frase, né? Nós não somos donos de uma fábrica de doce. Isso. Nós somos donos de dinheiro. Como é que entende isso? Como é que as pessoas podem entender isso? Porque isso é válido hoje. Isso é extremamente válido. A primeira conscientização fundamental é: meus filhos, vocês são donos de dinheiro e não de uma fábrica de doce. Por quê? Porque essa conscientização ela vai ajudar, Vanderlei, em todas as fases do processo sucessório. Vou dar um exemplo. Você tem 2 irmãos. Um é excelente para a empresa, do ponto de vista das capacidades que ele tem, e o outro nem tanto. O que não é tão bom assim, não que seja ruim, o que não é tão bom assim, não pode ser o presidente da empresa. Vai ser o presidente, aquele irmão que é melhor. E quando o irmão, que não é tão bom assim, entende que se o irmão dele, que é melhor do que ele, sentar na cadeira da presidência da empresa, ele vai ter mais dinheiro no final do dia, ele acaba aceitando muito melhor essa eleição do irmão dele como presidente. Porque, obviamente, Sim. todo mundo quer ser o presidente da empresa. Sim. Desde que o cara é pequeno, ele fala assim: não, vou trabalhar com o papai, pega a pastinha, põe debaixo do braço e vai lá. É intuitivo isso nas famílias, tá certo? Então, quando você tem essa conscientização, você consegue fazer com que as pessoas aceitem melhor os seus papéis no processo sucessório. Legal. Esse processo sucessório que você está dizendo, ele tem fases, né? Sim. Quais são essas fases? A primeira e mais importante delas, né? Decisão do capitão do time. Você me perguntou da experiência e tal, que eu tive aí ao longo desses 20 e poucos anos trabalhando com empresas familiares, com esse planejamento sucessório. Eu diria para você o seguinte: a primeira e mais importante decisão é a decisão do capitão do time. Porque se o cara que fundou aquilo, se o empresário que construiu aquela empresa, se ele não tiver absolutamente convencido que ele precisa fazer um planejamento sucessório, que ele precisa enfrentar todos esses temas que a gente está tratando aqui, e está claro que não são temas simples, Sim. são temas complexos, vão doer. Fala para a mãe que o filho dela A é menos competente que o filho B, você já vai ver uma tremenda de uma dor de barriga instaurada na família, mas são temas que precisam ser tratados. Então, a primeira coisa para enfrentar essa dor de barriga, que vai ter naturalmente num planejamento sucessório, esses temas têm que ser discutidos, porque se eles não forem, o processo sucessório é mal feito. Tem que tocar nesses temas, e tem que tocar de maneira exaustiva, né? Então, a primeira coisa é o capitão do time, aquele cara que fundou a empresa, o dono, o fundador ou os fundadores, decidirem o que querem fazer. Todos os processos sucessórios que eu vi, Vanderlei, em que o fundador veio a reboque, que tentaram convencer, os fundadores minaram o processo sucessório e não funcionou. Interessante. Uma empresa pequena, ela tem que ter um organograma? Por exemplo, uma pessoa é dona da empresa. Se ela não tem estrutura, ela teria que ter uma noção de organograma de empresa, porque ela vai cuidar da finança, do parte comercial, ela vai cuidar de várias. Se ela crescer e não tem uma mentalidade desse organograma, ela não pode continuar pequena sempre e não crescer?
negócio é risco, né? Então, é da atividade empresarial o fator risco. E risco significa arriscar investimento, né? Então, e arriscar investimento significa contratar mais gente, tentar. Tem um vendedor, precisa de dois. Mas dois é muito, mas um é pouco. É um pouco isso, tem que ter um pouco dessa visão expansionista. E na visão expansionista, você não vai ter uma empresa inchada. Um monte de gente, um para pagar a luz, outro para acender. Mas você tem que ter uma estrutura suficiente. E aí vem a questão dos organogramas. Quando você cresce um pouco, você tem que distribuir aquela tarefa do cara que fazia o pastel, como você deu o exemplo aí, que ele fazia o pastel sozinho e ele ia lá, cobrava no caixa, ele mesmo fritava o pastel. Vai chegar uma hora, quanto maior for a clientela dele, que ele já não vai conseguir fazer todas aquelas tarefas ao mesmo tempo. Então, ele vai ter que delegar essas tarefas. O organograma nada mais é do que uma delegação de tarefas. Alguém concentra algumas tarefas e depois escolhe pessoas para que eles desempenhem, para que essas pessoas desempenhem as tarefas que antes um só fazia. É basicamente isso. Vale no pequeno exemplo e vale numa empresa gigantesca. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, eu conversei com a dona da maior franquia de bolos do Brasil. E uma senhora simples, ela era boia fria, e ela começou a fazer bolo no corredorzinho da casa dela, e de repente o bolo era de sucesso na cidade de Salto, e ela foi e começou a fazer bolo para a rua, e depois ela abriu uma lojinha, abriu 2 lojinhas, 3 lojinhas, né, ia colocando as cozinheiras para fazer o bolo. E um dia ela veio me procurar, conversar comigo, ela já tinha 13 lojas, né? E veio junto, inclusive, com uma advogada que queria conversar para o que fazer para entrar numa rede de franquias, né? E aí nós demos assessoria para ela de comunicação e fomos na Associação Brasileira, né? Na ABF. Na ABF, de franquias para dar orientação. E lá foi dada toda a orientação. Sim, sim. Enfim, ela não aceitou assim que viesse terceiro para administrar. Ela queria continuar cuidando do bolo em cada loja, visitando, etc. E tal. E eu acompanhei ela até os 50 e poucas lojas de bolo, né? Deu para ter uma história com ela e ver que ela conseguiu administrar até 50. Chegou num ponto que as franquias ampliaram e aí ela teve que fazer exatamente o que você está dizendo, de ter um organograma, de ter uma estrutura e de terceirizar a gestão do negócio dela, né? Foi quando ela deslanchou e hoje tem mais de 700 lojas no Brasil e no exterior, é a maior rede de bolos que tem e ela continua na cidadezinha dela lá, usufruindo dos ganhos, né? Isso é real, né? Eu vi com meus olhos, isso é real. Por que tem muitos empresários que têm esse testemunho, que sabe disso, escuta você falar, tem a sua orientação, e ainda ele se mantém assim, duro na queda, né? Ele não abre mão. É muito apego, não quer desapegar do negócio, é isso? Primeiro, é muito apego e é uma convicção de que os outros não fazem melhor do que ele faz. Então, essa é a primeira... É aquela frase que a gente sempre escuta: se eu não colocar a mão, nada vai. Se eu não puser a mão, as coisas não andam. Então, é um pouco isso. É um pouco um autoconvencimento de que as pessoas não são capazes o suficiente de fazer aquela mesma tarefa que esse empresário desenvolve. Então, tem um pouco disso, né? Um medo que alguém não consiga executar bem uma determinada tarefa. É isso que trava com que essas pessoas se desenvolvam, né? E, por exemplo, no caso dessa moça aí, eu posso te garantir uma coisa. Se ela conseguiu chegar de 50 para 700, ela fez uma coisa primeiro. Ela detectou qual que era o valor dela. Qual que é o meu valor? Por que eu estou aqui? Como é que eu consegui chegar até aqui? O que eu não negocio? O que eu não transaciono? Qual é a minha essência? O que me trouxe até aqui?
E ela só deve ter conseguido chegar de 50 para 700 porque ela capturou esse valor. Isso as empresas não podem perder. E é isso que os fundadores também precisam entender. Quando você profissionaliza, quando você cresce, quando você expande, você não deve perder o seu valor. Ao contrário disso, você deve preservar o seu valor. Uma empresa que sabe exatamente a resposta para essas perguntas é uma empresa que tem uma tendência de prosperar muito grande. Legal. Pois é, o nosso tempo tá correndo rápido hoje. Eu queria, assim, antes de encerrar, se falasse um pouquinho que é uma coisa tão antiga, de centenária, né? E que as pessoas falam muito hoje como se fosse uma novidade. E não é, se pegar a história da administração, que é a tal de holding, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho como é que se trabalha com esse esquema de holding, porque, na verdade, é a unificação de alguns negócios para facilitar, inclusive, até em termos de impostos, em termos de administração. Daria para você explicar um pouquinho para quem está ouvindo o que é a holding, por que fazer uma holding? A holding sempre é um tema complexo, né? Porque as pessoas. A holding é um tema que está sempre no churrasco, né? O pessoal do churrasco, do bingo aí, está sempre conversando uma holding e tal. E é um tema que, na verdade, ele tem um certo equívoco. Por que tem um certo equívoco? O que é uma holding? Uma holding, na verdade, é uma empresa, é uma entidade, é uma empresa que é dona de outras empresas. Essa é a essência de uma holding. Então, você tem aquele exemplo que eu dei, qual é a holding do Grupo Camargo Correia? A holding do Grupo Camargo Correia é a Morro Vermelho. Embaixo da Morro Vermelho tinha lá, não sei se ainda tem, a Alpargatas, a Camargo Correia Construtora, a Camargo Correia Industrial, a Votorantim, tem a holding Votorantim, tem a Votorantim Cimentos, tem a CBA, tem todo o feixe de empresas que estão lá embaixo. Então, a holding é uma empresa que é dona de outras empresas. E por que ela funciona bem? Porque ela consegue organizar bem o capital. Ela divide o capital nas caixinhas, divide o poder lá em cima e lá embaixo. Então, isso é a figura de uma holding pura. Uma empresa que é dona de outras empresas. Tá certo? Isso facilita o planejamento sucessório, isso facilita a organização corporativa, em suma. O que as pessoas confundem muito? Holding com empresa de empreendimento imobiliário, que é o que a gente vê muito. Então as pessoas falam, não, eu tenho uma holding. Mas qual empresa você é dono? De nenhuma, só da minha holding. Né? Só da minha holding. Então, na verdade, a pessoa não tem uma holding, ela tem uma empresa de empreendimento imobiliário. Ela tem uma empresa que é dona de imóveis, que o pessoal chama vulgarmente aí de holding imobiliária. É um nome que se pode usar, mas tecnicamente nem é o adequado. Tem uma empresa quem tem imóveis dentro de uma empresa, tem uma empresa de empreendimento imobiliário. Não tem uma holding. Quem tem uma holding? Quem é pura, que é a acepção pura da holding, é quem tem empresas que são controladas por uma outra empresa, que é o caso aí da holding. Aí a gente ouve também vulgarmente se dizer, eu tenho uma holding mista, que é imóveis mais holding. Na verdade, tem uma empresa híbrida, né? Então é isso. A holding é uma empresa que é dona de outras empresas. É isso que a Lei 6404, que é a Lei de Sociedade Anônima, diz que é uma holding. Tecnicamente é isso, né? Agora, cabe planejamento sucessório em empresa de empreendimento imobiliário, cabe planejamento sucessório em qualquer empresa, seja uma holding, seja uma não holding. O planejamento sucessório, o que é? É transmitir o legado em vida, seja uma sociedade anônima ou limitada, tem lá um lote de ações e cotas, o fundador doa para os filhos, reserva para ele o usufruto e cria as regras de administração e perpetuação. Em simples palavras, é isso. Legal. Então, eu queria, já nesse final, estamos aí com a nossa hora passando, né? Ao finalizar aí o Pod 18, aí nós estamos com o nosso tempo correndo, né? Gostaria de saber se você, alguma coisa que você acha assim que é importante aproveitar esse momento, né? Que a DCE faz o podcast, o Pod, para orientar as pessoas que acompanham a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, né? Então, eu deixaria livre a sua palavra para você falar alguma coisa sobre esse tema de sucessão que você considera importante, que nós não abordamos, mas que, pela tua experiência profissional, poderá ser muito útil para quem está nos assistindo. Legal. Bom, primeiro eu vou fazer uma propaganda, né? Para quem quiser um roteiro bem específico e numa linguagem fácil, multidisciplinar,
é só adquirir aqui o Manual de Sucessão nas Empresas Familiares, né? E onde é que encontra esse livro? Então, ele em qualquer marketplace. Tem na Amazon, né? Ele tem versão e-book e versão impressa, física, como essa aqui. Tá. Você entra lá, pede um livro, depois, 2, 3 dias depois, vai estar na tua casa. Vários marketplaces tem, inclusive na Amazon. Então, eu vou dizer, a orientação geral vai ser no sentido de qual foi o propósito que me levou a escrever esse livro. Eu sempre fiz muita palestra, muito evento a respeito de sucessão em empresa familiar. Como o fundador passa o bastão para os sucessores. Aí ia lá, tal, pessoal, você já foi em algumas delas, o pessoal dizia, não, entendi tudo da palestra. Aí saía, passava uma semana, marcava uma consulta no escritório. Então, aquele negócio que você falou lá, como é que funciona mesmo? Em suma, o que eu senti? Como o tema é um tema muito árido, é um tema muito difícil, um tema complexo, envolve questões de negócio e questões jurídicas, o pessoal ficava com dúvida. Então, o que eu busquei fazer nesse livrinho aqui? Eu busquei fazer um manual, um roteiro de como é que a gente deve, como é que o empresário deve se portar para fazer um planejamento sucessório, para fazer a sucessão da empresa dele. Então, eu roteirizei aqui nesse manual um passo a passo. E eu termino dizendo para você o seguinte, Vanderlei, é como se fosse um trem da vida. É o que está na contracapa do livro aqui. É o exemplo que eu dou do trem da vida. A empresa é como se fosse um trem mesmo, o trem da vida. O fundador entra lá na primeira estação, aí ele vai construindo a empresa, vai enchendo de mala a cada estação que vai passando, ele arruma uma companheira, vem os filhos, vão aumentando as malas, os filhos vão crescendo e vai chegar uma determinada estação que ele não sabe qual é, que ele vai ter que descer do trem. Se ele descer do trem mais abruptamente, sem planejar como é que vão ficar as malas, quem é que vai ficar com cada mala, talvez ele tenha os sucessores dele, até a companheira dele, tenha algum problema. Se ele conseguir planejar isso em vida e conseguir descer em qualquer estação que seja, que ele não sabe qual não sabe o momento que ele vai descer, com isso planejado, o que ele vai fazer? As malas vão continuar dentro do trem, os sucessores deles e os sucessores dos sucessores vão viver dessas malas e o trem vai continuar o seu curso normal. Ele desce na última estação, não tem mala para entregar para o cobrador da estação, não tem juiz, não tem imposto, não tem processo de inventário, não tem absolutamente nada. Né? Basta ele descer e a vida dele já vai... o legado dele vai ter sido transmitido em vida dentro desse trem. Então, essa é a maneira mais ilustrativa que eu encontrei para contar dessa história, é esse trem da vida. O planejamento sucessório nada mais é do que alguém que vai construindo a vida, deixar as malas que ele vai angariando durante esse processo, deixar dentro do trem e transmitindo isso aí de geração em geração. Essa é a ideia de um planejamento sucessório. Maravilha. Maravilha. Nós vamos finalizar, então, o nosso Pod 18 desse mês de abril, nesta quinta-feira, né? Onde nós tivemos assim, a oportunidade de expor, desde as 18 horas, o tema sucessão familiar, com o advogado Vinícius Camargo Silva. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, enriquecendo esse podcast com seus conhecimentos. Nós convidamos os amigos que acompanham o podcast da DCE Sorocaba através do canal do YouTube, reforçando mais uma vez para que se inscrevam, né, no canal, compartilhem esse Pod 18 com seus grupos de contatos. E continue prestigiando os podcasts da DCE todo dia 18 de cada mês, né? E sejam também associados da entidade, a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. Logo que terminar esse podcast, haverá um filme de 5 minutos, contando o que é a DCE, onde vocês poderão conhecer um pouco mais da nossa entidade que está presente no Brasil e no exterior, através da Uniapac. Né? Agradecemos mais uma vez a participação da Regina Carvajal, a presidente da entidade, da Ana Carolina, que está aqui prestigiando, a nossa vice-presidente, e do convidado de hoje, o nosso dentista Fernando Camargo Matias. Seja bem-vindo também, e espero que tenha servido para o seu
o seu negócio dental aí, né? A experiência da sucessão, né? E também, encerrando assim, lembrando você que é uma grande honra para a DCE contar com você também em novas oportunidades, em novas palestras, em novos podcasts, porque esse assunto é um assunto muito rico, né? Falar de sucessão, ele vai longe e não é em uma hora que a gente vai fechar esse assunto. Então, já deixamos o convite para que outras oportunidades você venha prestigiar a gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental. 15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir, empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje, está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia.
Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3.000 associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível, na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE.